começando mais um Juridicast, o videocast que te aproxima da justiça de forma simples e acessível. Você sabia que muitas vezes os conflitos não precisam ser solucionados na justiça tradicional e o diálogo é o melhor caminho? Sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre autocomposição, as funções do Sejusc e também da justiça restaurativa. E hoje nós recebemos aqui o Dr. Vanderlei José dos Reis, que é o coordenador do Sejusc de Rondonópolis e também juiz titular da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões e diretor do Foro Substituto. Ele também atua como juiz coordenador suplente do NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos aqui do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Dr. Vanderlei. Obrigado. Então vamos aqui para a nossa primeira pergunta, que eu queria que o senhor falasse para a gente começar, e explicar um pouquinho sobre o conceito fundamental, que é sobre a autocomposição, como que ela funciona na prática, doutor? As pessoas que estão nos vendo e ouvindo precisam entender que o método tradicional de solução de conflitos pelo Poder Judiciário, que tem como função a pacificação social, é o método heterocompositivo. No método heterocompositivo, o juiz impõe a sentença. As partes não chegam a um acordo e o Estado juiz vem e adjudica, impõe a sentença. Contrapõe-se à autocomposição. A autocomposição é quando a solução para o caso, para o conflito de interesses, para aquela divergência social, essa solução é construída pelas próprias partes. Elas sentam-se à mesa, dialogam e chegam a uma solução. Essa solução, essa resposta, esse consenso, essa composição vem até o juiz coordenador do Sejusc, que homologa aquele acordo de vontade entre as partes e pacifica aquele conflito. Aquela questão não poderá mais ser discutida no Poder Judiciário. Tem-se aí uma pacificação social de uma forma bem mais econômica, mais rápida e onde as próprias partes construíram a solução para o caso. Isso é autocomposição. Perfeito. E o senhor citou aí sobre o Sejusc, que eu queria que o senhor falasse para quem está nos assistindo e não conhece o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc, que o senhor explicasse sobre as principais funções dele. Veja bem, é importante destacar o ano de 2010, eu digo sempre no âmbito acadêmico e nas minhas palestras, que foi um divisor de águas na história recente do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário instituiu uma política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse, através da Resolução 125 de 2010 do CNJ. Essa resolução criou o Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, com a função precípua, trazida no seu artigo 8º, de realizar sessões de mediação e conciliação. Então, nós temos mediadores e conciliadores trabalhando conosco no Sejusc, atendendo à população. Então, qual a função do Sejusc? Basicamente, 3 funções. Nós temos o braço de atuação da cidadania, recebemos o cidadão no Sejusc, atendemos ele no balcão, damos os encaminhamentos. Isso não era feito por nenhuma unidade judiciária até 2010. Hoje o Sejusc faz. Fazemos ali, tomamos a termo a reclamação pré-processual, fazemos a chamada atermação. O cidadão, a cidadã chegou no balcão do Sejusc, trouxe o caso, nós digitamos, o atendente digita e é marcada uma sessão de conciliação e mediação. Também no âmbito da cidadania, realizamos o mutirão Pai Presente. Depois, a reclamação pré-processual, que não é processo. E o Sejusc atua também numa terceira frente, recebendo processos judiciais das varas cíveis, dos juizados, das varas de fazenda, para realizar sessões de conciliação e mediação. Ou seja, é uma unidade judiciária de primeiro grau diferenciada, polivalente. Ela tem várias frentes de atuação, trabalhando sobretudo na aproximação do judiciário com a sociedade. Maravilha. Doutor, eu queria que o senhor explicasse também quais são os tipos de conflitos que são solucionados pelo Sejusc e como que o cidadão pode ter acesso a esses serviços. O Sejusc, ele atua basicamente no âmbito civil.
Então, o cidadão, a cidadã que tem um conflito, imagine uma questão de acidente de veículo, uma discussão sobre eventual reparação de danos materiais, discussões de direito do consumidor, relações consumeristas, relações, divergências com concessionárias de serviço público, Energisa, por exemplo, ou com bancos, enfim, demandas cíveis e também as demandas de direito de família, que é a nossa maior atuação é no âmbito do direito de família, seja questões de divórcio, reconhecimento de solução de união estável, ações de guarda, ações de alimento, enfim, no âmbito do direito de família, o Sejusc tem uma grande atuação. Perfeito. Doutor, qual que é o impacto que o Sejusc tem na redução de processos aqui no Poder Judiciário de Mato Grosso e também que o senhor falasse sobre essa promoção da pacificação social? Veja só, é aí que entra a grande felicidade, o grande êxito, a grande virtude do CNJ, a meu ver, na edição da Resolução 125/2010. O Poder Judiciário, com a instituição do Sejusc, ele deixou de se preocupar apenas com a questão judicializada, com o processo judicial. A missão do judiciário é maior, é a pacificação social. E o CNJ vislumbrou que essa pacificação pode ser atingida antes de o processo nascer. Então o Sejusc atua numa fase pré-processual, com a chamada reclamação pré-processual. Para se ter uma ideia, no ano 2024, o Sejusc de Rondonópolis homologou cerca de 1.000 acordos. No ano passado foram cerca de 600 acordos. Então eu sempre digo, uma reclamação pré-processual que chega ao Sejusc, as partes chegam a um acordo e o juiz coordenador do Sejusc homologa aquele acordo, é um potencial processo judicial a menos que deixa de entrar, um processo a menos no Poder Judiciário de Mato Grosso. Então tem uma virtude muito grande a existência e a função pacificadora do Sejusc na sociedade. Perfeito. Doutor, agora nós vamos falar um pouco sobre a autocomposição na sociedade, porque ela vai além do judiciário e pode transformar relações. Então agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre como que a cultura do diálogo, ela pode ser incentivada fora dos tribunais, porque a gente vê muito serviço do Sejusc sendo feitos também dentro de escolas, dentro de comunidades, de empresas. Eu queria que o senhor falasse sobre esse diálogo feito fora do Poder Judiciário. Sim, nós temos feito em Rondonópolis, desde que assumi a coordenação do Sejusc, um trabalho muito forte junto a todas as entidades sociais. Nós chamamos, no âmbito do direito, de diálogos institucionais. É o Poder Judiciário dialogando com todas as instituições, com os outros poderes, com todos os órgãos públicos e com todas as outras entidades sociais. Desenvolvo em Rondonópolis, desde que assumi o Sejusc, um projeto muito lindo que eu dei o nome de Conhecendo o Sejusc de Rondonópolis, onde eu palestro para milhares de pessoas, sejam estudantes, acadêmicos, sociedade em geral, sobre a existência do Sejusc. Muitas pessoas não sabem da existência do Sejusc. Sobre a sua utilidade, o para que o Sejusc serve, qual o seu âmbito de atuação. E, por fim, a forma de acessá-lo. São esses 3 objetivos que eu trabalho no âmbito social, divulgando a existência do Sejusc. E o Sejusc de Rondonópolis é o mais demandado no âmbito da RPP, da reclamação pré-processual, é o mais demandado do Estado, exatamente tendo em vista essa divulgação pela mídia e pela sociedade em geral, divulgando a sua existência, sua utilidade e forma de acessar e as vantagens de o cidadão vir ao balcão do Sejusc, porque são inúmeras as vantagens. Uma delas é a informalidade. O Sejusc é informal, o cidadão pode chegar no balcão e narrar o fato. Outra característica que se tem aí é a oralidade. Então o cidadão não precisa vir acompanhado de advogado e nem trazer uma petição inicial, que é o processo judicial tradicional. Ele vem sozinho, pode vir sozinho, narra os fatos, traz os dados do solicitado e é marcada pelo Sejusc uma audiência de conciliação
ou mediação, conforme o caso, para resolver aquele conflito social. Maravilha. Doutor, outro tema essencial na construção de uma sociedade mais pacífica é a justiça restaurativa. Então, queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre esse tema, explicasse para a gente o que é a justiça restaurativa e como que ela se diferencia do modelo da justiça tradicional. E também quais as situações que ela pode ser aplicada. Veja bem, muito teríamos para falar aqui horas e horas da justiça restaurativa, mas buscando resumir, a história nos conta que na década de 70, no âmbito do Canadá e Nova Zelândia, percebeu-se que quando alguém praticava um crime, que é um fato típico e antijurídico, portanto violava uma norma penal, preocupava-se apenas com a pessoa do autor do crime, preocupava-se em puni-lo. Nessa ocasião, década de 70, concluíram que era preciso ver também a figura da vítima e da comunidade que era lesada com aquela prática delituosa. Então, 3 pessoas foram chamadas aí a serem protagonistas: a vítima, a comunidade e o autor do crime. Nasceram, então, os círculos restaurativos, que são um instrumento da justiça restaurativa. A justiça restaurativa é, portanto, uma política, uma filosofia que busca a pacificação social, olhando o quê? A reparação dos danos causados por um delito. Mas também a justiça restaurativa atua na prevenção de violência, no diálogo social com os chamados círculos de construção de paz, que nós utilizamos muito, praticamos muito em Rondonópolis. Nós temos lá mais de 150 facilitadores formados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, através do NUGJUR, que é um órgão de segundo grau, um órgão do tribunal, que supervisiona toda a justiça restaurativa no âmbito do Estado. E no âmbito das comarcas, são os SEJUSCs que a executam. Então, justiça restaurativa é uma política pública judiciária, instituída pelo Judiciário Nacional através da Resolução 225 de 2016 do CNJ e que traz muito impacto positivo na autocomposição social. Para se ter uma ideia, em Rondonópolis são mais de 41 mil alunos abrangidos pela autocomposição vinda da realização de círculos de construção de paz. Conseguimos formar um facilitador para atuar em cada escola da rede municipal e da rede estadual, trabalhando temas frequentes na violência escolar, como, por exemplo, o bullying. Então, círculos de construção de paz vêm trazer o quê? A criação de um ambiente escolar mais harmonioso, mais empático, mais dialógico, mais dialogal, onde impere o diálogo, o respeito, e a empatia e a tolerância. Maravilha, que trabalho perfeito, né, doutor? Que é feito dentro das escolas, principalmente, que é muito essencial, né, para os nossos adolescentes. E feito pelo judiciário. O judiciário é encabeçando esse processo, o judiciário indo nas escolas, nas instituições e levando essa ferramenta dos círculos de construção de paz, que é uma ferramenta muito potente na mobilização social pela pacificação social. Maravilha. Gente, nós falamos aqui sobre autocomposição, SEJUSC, justiça restaurativa, que elas têm algo em comum, que é o diálogo como ferramenta de transformação. Então, doutor Vanderlei, eu queria que o senhor falasse pra gente como que essas práticas se complementam dentro do judiciário. Veja bem, se complementam, são práticas lindas, são práticas inovadoras. E eu sempre digo nas minhas palestras, nas minhas exposições, que nós temos e nós vivemos no Judiciário Nacional uma nova era. Eu comparo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Foi, por sinal, meu primeiro artigo jurídico. Me chamou muito a atenção a figura dessa lei. E ela, naquele instante, em 1995, foi um divisor de águas no Judiciário Nacional. Ela trouxe institutos despenalizadores, descarcerizadores, descriminalizadores. Foi uma nova justiça que se instituiu ali. O Judiciário Nacional, a partir de 2010, passou a instituir políticas públicas. Primeiro, com a Resolução 125, a autocomposição.
criando o Sejusc, o Nupemec. Depois, em 2016, com a resolução 225, 2016, CNJ, com a justiça restaurativa. Essas duas políticas públicas se complementam e têm como pano de fundo, como razão subjacente de ser, a meu ver, a pacificação social, que é a missão do Poder Judiciário. Porque o juiz, ele existe como figura, como agente estatal para realizar o sum cuique tribuere, do latim, dar a cada um o que é seu, realizar justiça. E essa justiça vai trazer a pacificação social. O Judiciário Nacional vem, 2010 e 2016 diz, olha, a pacificação social pode ser atingida de outras formas, pela autocomposição, seja mediação ou conciliação, e também pela justiça restaurativa. E passa a ter essa filosofia no âmbito nacional. Tanto é que em 2023 o CNJ elegeu o ano do Poder Judiciário Nacional nas escolas. E nós fizemos em 2023 uma grande mobilização em Rondonópolis, realizando inúmeros, dezenas de círculos de construção de paz nas escolas, dentro dessa filosofia, de se ter ambientes sociais, nichos sociais mais pacificados, e com isso uma sociedade em geral mais pacificada e menos conflitos no Poder Judiciário, e o Judiciário com isso um pouco mais desafogado, pode prestar uma tutela jurisdicional mais rápida, mais eficiente, mais célere, mais acessível. Perfeito. Doutor, nós estamos encaminhando para o final do nosso videocast. Agora, para finalizar, eu queria que o senhor falasse da sua opinião, se o senhor acha que nós estamos caminhando para uma justiça mais humanizada. Sem dúvida nenhuma. Quando eu digo que o pano de fundo, a razão subjacente dessas duas normas, resoluções do CNJ é a composição, leia-se, é a preocupação do judiciário com o ser humano. É uma justiça, assim, mais humanizada e mais próxima do cidadão. E outro exemplo que cito, uma nova política pública, e eu citaria, é a terceira política pública nesse encontro, instituída pela Resolução 425 de 2021, também do CNJ, que instituiu no âmbito nacional o mutirão POP Rua Jude, que vem exatamente com esse viés, um viés de uma justiça humanizada, preocupando-se com o quê? É a atribuição do Sejusc, a execução no âmbito local e do Nupemec no âmbito estadual, preocupando-se com a população vulnerável, a população em situação de rua. Essa população, normalmente, via de regra, ela não vem até o judiciário. Então nós, o judiciário, realiza o mutirão, e em Rondonópolis já realizamos a segunda edição esse ano, em 9 de abril. Em 2025 foi em 15 de maio, onde tivemos ali cerca de 2.000 atendimentos a essa população vulnerável. É o Poder Judiciário, através de políticas públicas judiciárias, se aproximando da população e trazendo uma justiça mais humanizada. Doutor Vanderlei, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Juridicast. Foi uma satisfação estar aqui, estamos sempre à disposição. E você aí que está nos assistindo, gostou desse episódio? Então compartilhe e continue nos acompanhando. Até o nosso próximo episódio. Tchau!